Cheguei, pessoal! O vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho para vocês, na minha vida de maquiadora, das marcas que eu sinto falta. Hoje a gente tem muita marca de maquiagem lançando cada vez mais produtos, cada vez mais tecnológicos, com mais efeitos, enfim. Tem mais concorrência, então as marcas se esforçam mais para agradar o público. Mas na minha época de curso, quando eu comecei como maquiadora, não tinha nada disso. Você tinha meia dúzia de marcas e só. E você não tinha escolha, né? Ou você investia muito para comprar da MAC, né? Porque a MAC sempre foi a pioneira em maquiagem mesmo, né? Então, ou você investia muito para comprar os produtos que eram bem caros, ou era maquiagem de farmácia, de perfumaria. Você não tinha muita opção como você tem hoje, né? E aí tem algumas marcas das quais eu sinto falta. Por exemplo, assim que eu comecei o curso, na própria escola vendia uma marca chamada Cadraque. Essa marca vendia os estojos grandes, né? Era uma marca profissional, segundo a escola, era uma marca profissional, que vendia aquele estojão grande de blushes, um estojão grande de sombras, um estojão grande de pó. Os corretivos, naquela época, eram corretivos em bastão, não existia corretivo líquido. Então, tinha os corretivos em bastão e era esses produtos que a escola vendia. Só que você não achava outro lugar para comprar. E logo que eu comecei o curso, as pessoas foram comprando o que a escola disponibilizou lá no mostruário e logo acabou e nunca mais repuseram. E eu nunca achei essa marca em lugar nenhum para comprar. Tanto que algumas pessoas compraram o que tinha e o restante ficou sem. Aí a gente teve que se virar com a Avon, né? Comprava na revista Avon. Algumas pessoas compravam Natura e as marcas que a gente comprava na perfumaria. Nunca mais eu ouvi falar dessa marca Cadraque. Nem na própria escola e nem em nenhum outro lugar, nem pesquisando na internet. Eu consegui achar essa marca até hoje. Sumiu. Se alguém souber dela, por gentileza, me conta. Tô quase achando que eu que inventei, né? Que veio da minha cabeça isso. Mas enfim. Uma outra marca que eu gostava bastante era a Elk. Na época, até o pessoal conseguiu comprar as coisas, eu acabei não conseguindo comprar, né? Não tinha mais na escola para vender. E por sorte eu passei em uma perfumaria que não ia mais trabalhar com a Elk, que não ia mais trabalhar com aquela linha. E eles estavam vendendo tudo muito barato. Então, o pó facial, que era o pó solto, a gente chamava de pó facial na época. Eu comprei lá o meu pó facial translúcido. O iluminador eu também comprei lá. Estojinho de sombra eu comprei lá. Blush, pó compacto. Tudo que tinha da Elk que eu consegui comprar, porque tava baratinho, né? Eu comprei. Conferi a data de validade pra ver se não tava vencendo nem nada. Mas é que a perfumaria não ia mais trabalhar com aquela linha, então eu tive sorte. E eu comprei esses produtos. Tanto que eu tenho até hoje a esponjinha, o pincel de esponjinha, desse tamanho assim, que vinha na paletinha de sombras. Eu guardo até hoje porque eu acho eles muito bons e eu não encontro pra comprar. Os novos ou são de látex, ou são daquela espuma bem frajuta. Então, eu tenho aqueles guardados ainda. Outra marca que eu sinto falta, falando em pincel, a ProArt. ProArt era uma marca que vendia em perfumaria, era uma marca cara para perfumaria, né? Era mais cara que tinha na perfumaria, mas eram pincéis maravilhosos. Maravilhosos. Eu tinha 4 pincéis da ProArt, que era o de base, língua de gato, que eu tenho até hoje. Um de pó, que era um pincel chato, arredondado para sombra, né? Só que eu usava para colocar o pó aqui, para depositar pó nessa região. Um de corretivo, que era um pincel de aplicar sombras, que esse eu perdi. Não sei onde ele foi parar. E um chanfrado, que foi até a minha professora que me deu. Eu usava ele para fazer sobrancelha. E eu dei
para uma cliente. Porque às vezes quando eu atento, a pessoa gosta do pincel, gosta de um produto assim, eu acabo, dependendo da cliente, da situação, é claro, eu acabo dando, né? E na intenção de comprar outro depois, só que agora a ProArt não vende mais pincéis. E eu achava pincel caro da ProArt naquela época. Agora, absurdo o preço de um pincel, né? O que mais? A marca do Duda Molinos. Porque ele era um maquiador, que foi o primeiro maquiador, pelo menos que eu tenho conhecimento, que desenvolveu produtos para venda. Que lançou uma marca com produtos que, por ele ser maquiador, ele sabe a necessidade de um maquiador, né? Ele sabe que a gente precisa de uma sombra que pigmente, de uma sombra que esfume fácil. Então, ele lançou uma linha inteira. E, infelizmente, essa linha não vende mais. Mas aquelas sombras coloridas que realmente ficavam rosa, verde, tinha uma cor Tiffany, assim, né? Um azul Tiffany. E a gente gostava muito, né? Foi a primeira linha que atendeu a necessidade de um maquiador. Até porque foram produtos feitos com a intervenção de um maquiador, né? E infelizmente a gente não tem mais. É uma pena, né? Não tem nem o Duda Molinos, nem a linha de maquiagem. Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma. Ai, sim. Tinha uma marca que era L'Acqua di Fiori, vendia no shopping, vendia nos estandes, quiosques que nem a Boticário, que nem a quem disse Berenice, enfim. Então, tanto a L'Acqua di Fiori quanto a Água de Cheiro eram marcas que eu amava. A Água de Cheiro tinha uma base hidratante, que era uma base em pump. Foi a primeira base em pump que eu tive na minha vida, né? Foi a primeira embalagem em pump que eu vi, inclusive. E era uma marca mais acessível, né? Dessas de shopping, era uma mais acessível. Eu usei aquela base até acabar. O pó eu usei até acabar. Batom, sombra. Talvez eu até tenha ainda alguma sombra que eu guarde, né? Porque eu tenho algumas coisas que eu guardo de recordação. Eu acredito que eu ainda tenho alguma sombra. Se eu tiver, no próximo vídeo eu mostro. E eu gostava muito, porque como era mais acessível, eu consegui comprar vários itens, né? E eu comecei a montar o meu kit com esses produtos. Então eu tenho um carinho grande pela marca e é uma pena que ela não exista mais. A L'Acqua di Fiori, ela tinha base, era uma base da embalagem meio um dourado, um ouro velho, a cor da embalagem, era bisnaga. Tinha claro, médio e escuro, né? Só tinham 3 tons. Eu tinha a escura, que eu usava para trabalho. A base era perfumada, era uma delícia. A base assim, mais perfumada que eu já tive na vida. Era mais perfumada que a Forever da Dior, porque eu tive a Forever da Dior também, que eu usava para trabalho. E a Forever, ela é bem perfumada, mas essa era muito mais. E era uma delícia, era um perfume maravilhoso. Toda vez que eu usava aquela base em alguém, todo mundo falava, nossa, que perfume gostoso. Porque aquela base era maravilhosa. Eu usava na Tânia mesmo, a Tânia e a Vânia, já que elas tinham pele... Elas tinham não, elas têm ainda, né? Pele do mesmo tom. Eu usava a mesma base para maquiá-las para espetáculo de final de ano. A Tânia, a Vânia e a Silvânia, né? Elas eram em 4, mas 3 tinham o mesmo tom de pele. Então eu usava essa base nas 3 e pra Júlia eu usava a outra, quando era espetáculo de final de ano e tal. Então era a base que eu até já falava, a base da Tânia, né? Porque era a cor que eu usava pra elas. Era uma delícia aquela base. Mas aí a L'Acqua di Fiori fechou, né? A base acabou e fiquei sem. E a Água de Cheiro também fechou. Eu ainda tenho sombra unitária da Água de Cheiro, né? Mas, por exemplo, base minha já acabou, pó já acabou, enfim, todo o resto que eu tinha já foi. Ainda tenho os pincéis da ProArt, tenho 2, que é o Língua de Gato e um pra... Ele vem escrito como pincel de sombra, mas eu uso pra passar pó aqui embaixo. E da Elk eu ainda tenho as esponjinhas que vinham nos quintetos de sombra. Eram quintetos? Eram quartetos, mentira.
Vinha no quarteto de sombra 2 esponjinhas. Aí eu guardei todas as esponjinhas porque eu achava ela muito boa, né? O material da esponjinha é muito bom. O pincel é desse tamanhico, mas o material da esponjinha é muito bom. E essas que a gente compra hoje, mesmo de espuma, não tem a mesma qualidade daquelas. Então eu ainda tenho. E são essas marcas que eu sinto falta. É uma pena, tenho saudades. E é isso, gente. Não tenho. Foram essas as marcas. Você também tem alguma marca que você sente falta? Lembra algum produto, de repente, que você sente falta? Comenta aqui embaixo para eu saber. De repente, até foi alguma que eu esqueci. Se tiverem dúvidas também, ou quiserem sugerir algum tema para vídeo, só comentar aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam de curtir esse vídeo para me ajudar, para ajudar o canal. E até essa semana ainda com mais um vídeo. Beijo!